BMC News, informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui da BMC. Eu sou Carlo Cauto e como todas as tardes, estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, último dia do mês de julho, segundona. Vamos que temos muitas notícias para comentar com vocês, iniciando com o nosso tradicional giro da Bolsa, com o Ibovespa, que está subindo 1,39% nesta segunda-feira, 121.863 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, com a maior alta do dia, que é a Dexco, que sobe 6,51%, Carrefour ganha 6,08%, segundo dia de Carrefour em forte alta no Ibovespa, e BRF está ganhando 5,36% nesse momento. Mas temos também a Magalu, que sobe forte, 5,05%. Petrobras também ganha espaço, daqui a pouco a gente vai falar de Petrobras. Por outro lado, Cogna perde 1,49%, Ipera 1,70%, na verdade agora subiu, em CVC 1,65%, IRB também está entre as piores do dia. O dólar voltou a subir 0,17% a R$ 4,74. Petrobras, então, está subindo 4,30%, forte alta da Petrobras, que supera os R$ 31, a ação preferencial, R$ 31,04. A Vale também sobe forte, 2,57%, R$ 69,49. O que está acontecendo com a Petrobras? Após a divulgação, na sexta-feira, após o fechamento do mercado, da nova política de dividendos, o mercado gostou, 40% da geração de caixa será distribuída como dividendos, antes disso era 65%, além de algumas mudanças pontuais, das quais vamos falar ao longo do nosso closing. Também tivemos hoje dados positivos vindo do Boletim Focus, o que está deixando o mercado mais otimista em relação ao corte da taxa básica de juros, a Selic, por parte do Banco Central. O Copom começa daqui a poucas horas, vamos ver o que vai acontecer, e se de fato teremos esse corte de 0,25%, 0,50% ou quiçá 0,75% da taxa básica de juros. Hoje, lembramos, a Selic está por volta de 13,75%. E vamos dar uma olhada como estão também as cotações das commodities. Petróleo sobe 1,26%, 85 dólares e 47 centavos. E o minério de ferro lá em Dalian teve uma alta importante na última. Deixa eu pegar aqui o minério de ferro lá em Dalian. Não, perdemos aqui o minério, mas teve uma alta importante também sob a esperança que o governo chinês faça os tão aguardados estímulos fiscais para permitir a volta a todo vapor do setor imobiliário. Daqui a pouquinho falaremos disso com a minha parceira Isabela Takaki, que daqui a pouco vai entrar aqui conosco. Tivemos também vários resultados de empresas, a temporada de resultados continua a todo vapor. Irani foi uma das empresas que divulgou os resultados e vamos falar também de outras empresas que vão divulgar hoje. Aqui achei agora aqui os contratos futuros do minério de ferro aqui no nosso profit da Neológica, alta de 0,5% lá em Dalian, 117,79 dólares por tonelada. Singapura também teve alta, 0,9% para 107,6 dólares a tonelada. E agora vamos falar com a minha parceira Isabela Takaki. Isa, bolsas internacionais, como estão? E também o que a gente pode comentar sobre essa alta do minério de ferro? O que está acontecendo? Muito boa tarde, Isa. Boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos começar então com as principais bolsas europeias, fechamento de lá.
fecharam mistas com relatórios de inflação ali mais frio. As bolsas europeias fecharam, então, essa semana os dados refletindo os dados econômicos, reuniões do Banco Central e também a atualização de lucros. A inflação na zona do euro caiu ainda mais no mês de julho, a maioria das medidas de crescimento dos preços também diminuiu, em um sinal bastante ali reconfortante para o Banco Central Europeu. E isso acabou aliviando nos mercados, depois que a atividade manufatureira da China caiu pelo 4º mês consecutivo também de julho, já que a demanda permaneceu fraca no país e também no exterior. E os números incluem também a folha de pagamento de julho dos Estados Unidos. Espera-se, então, que o Banco da Inglaterra aumente as taxas em pelo menos 1/4 de ponto. Então, vamos lá para o fechamento das bolsas europeias. Frankfurt, lá na Alemanha, com 0,12% de queda. Londres, 0,06% de alta. Paris, tivemos alta de 0,29%. Madrid, Stock 600, 0,29% de queda. Também teve também a questão do PIB da zona do euro, cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2022. E temos também mais fechamentos aqui das bolsas europeias. Falei já de IBEX 35 com queda de 0,42%, CAC na França 0,29% e também FTSE no Reino Unido 0,06% de alta. Agora a cotação, temos também fechamento aí do petróleo, que também fecharam o dia em alto. O mercado acabou subindo aí devido a uma visão mais otimista da commodity. Além disso, a notícia de que a Arábia Saudita vai estender o corte na produção em 1 milhão de barris por dia por mais um mês, incluindo setembro, além das interrupções da produção na Nigéria, também ajudou na alta de hoje. Aí os preços fecharam, então, julho com os maiores ganhos mensais desde janeiro de 2022. Temos, então, barril WTI com alta de 1,51% aos $81,80. Agora o Brent, que é referência para a Petrobras, com alta de 0,67% aos $85,56. Agora o preço do minério de ferro com queda de 0,78% aos 830 yuans e 50 centavos, então, com o vencimento para setembro de 2023. Perfeito, Isa. Então vamos falar um pouco de petróleo com a Petrobras, porque o Conselho de Administração da Petrobras aprovou uma nova política de dividendos com aprimoramento da remuneração aos acionistas. Então passou de 60% para 45% do fluxo de caixa livre, a porcentagem que será distribuída para os acionistas. O pagamento então continua sendo aplicado sobre o fluxo de caixa livre e de forma trimestral, permitindo também a recompra de ações. O percentual destinado aos dividendos, então, foi reduzido, mas superou as especulações do mercado em 5 pontos percentuais. Essa decisão foi tomada em meio à revisão dos elementos estratégicos do plano 2024-2028, incluindo o compromisso de investimento de baixo carbono entre 6% e 15% do CAPEX total. A política de dividendos da Petrobras entra em vigor imediatamente e já será aplicada ao resultado do segundo trimestre de 2023. A nova política permite que a empresa adquira suas próprias ações e estabelece que eventuais valores alocados para a recompra serão abatidos da fórmula de remuneração aos acionistas. A mudança elimina a necessidade de referências específicas de dívida bruta e garante a previsibilidade do fluxo de pagamentos e de proventos aos acionistas. O objetivo é sustentar a perenidade e a sustentabilidade financeira no curto, médio e longos prazos, priorizando investimentos em projetos de descarbonização e transição energética. Mas temos um problema de defasagem com os preços internacionais, não é mesmo, Isa? Exatamente. Ainda falando, então, sobre esse assunto, né, que é um dos grandes destaques desta segunda-feira, apesar do aumento nos preços internacionais do petróleo, a Petrobras, então, tem mantido a postura de não reajustar os combustíveis no Brasil, acumulando, então, uma defasagem de 24% para a gasolina e 21% para o óleo diesel, segundo dados da própria Abicom, atualizados na última sexta-feira. Essa defasagem é a mais elevada desde que a nova política de preços foi implantada pelo presidente da estatal, Jean Paul Prats, no mês de maio. A promessa inicial era de que o fim do preço de paridade de importação iria resultar em preços mais baixos nas bombas.
E o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, denunciou uma campanha de desestabilização contra a atual gestão da empresa. Ele falou nas redes sociais, refutando a alegação de que a companhia não estaria defendendo adequadamente a campanha exploratória na foz do rio Amazonas, ressaltando que o projeto de perfuração do poço foi diligentemente defendido nos fóruns apropriados. Prats enfatizou a responsabilidade no pedido de licenciamento ambiental, destacando o respeito aos órgãos ambientais, comunidades e governos locais. Em maio, a Petrobras teve seu pedido de licença negado pelo IBAMA, alegando falta de avaliação ambiental de área sedimentar. Então vamos ver se o Prats, de fato, vai conseguir obter essa licença, porque a Petrobras recorreu, ou se a exploração naquela região vai ser colocada definitivamente de lado. E vamos falar um pouco de resultado, né? Vamos falar temporada de resultados. Temos aí Irani em destaque hoje, né? Irani Papel e Embalagem divulgou, então, seus resultados consolidados no segundo trimestre de 2023, registrando aí um lucro líquido de 228,7 milhões de reais, crescimento aí de 170,3% em relação ao mesmo período de 2022. O aumento é atribuído, então, ao reconhecimento de crédito de PIS e COFINS sobre as aquisições de Aparas, resultado aí de uma decisão judicial favorável. O EBITDA ajustado ficou em 117 milhões de reais, com margem de 29,7%. E a receita líquida foi de 394,4 milhões de reais, impactada por variações de volumes e reduções de preços no segmento de atuação da empresa. Daqui a pouquinho a gente vai falar com especialistas sobre este assunto, entende muito de Irani, a gente vai saber mais detalhes aí sobre esse resultado da empresa. É isso aí. Agora vamos falar de Taurus, porque a Taurus Armas pode começar a fabricar seus produtos junto com os sauditas. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira com a assinatura de um memorando para uma joint venture entre a empresa gaúcha, né, e parceiros lá na Arábia Saudita. Essa seria a quarta planta industrial da Taurus ao redor do globo, já que a empresa fabricante de armas já tem uma planta nos Estados Unidos, duas no Brasil, inclusive a sede, e também agora uma lá na Índia. O parceiro da empreitada seria a Scope Defense, uma empresa do setor de defesa estabelecida no país árabe, e o documento define um prazo de 12 meses para que as empresas estudem a viabilidade desta parceria, que pode ser estabelecida e pode trazer um novo mercado para a Taurus. A Taurus poderia começar a vender, então, suas armas para todos os 6 países que fazem parte da organização internacional chamada Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, que inclui, além da Arábia Saudita, uma série de países, como por exemplo países como por exemplo Emirados Árabes Unidos, Oman ou o próprio Kuwait, né? E durante esse período de estudos, a Scope Defense atuará como distribuidora da Taurus lá na Arábia Saudita, explorando negócios com as forças militares e policiais locais. Bom, agora a gente fala de Sanepar, que anunciou que a Copel Comercialização vendeu a licitação para aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre e também vai fornecer serviços de gestão e representação para 49 unidades consumidoras. O contrato foi assinado com vigência de 70 meses e o valor é de 200 milhões de reais, com desconto de 8,43% em relação ao preço máximo permitido. Vamos dar uma olhadinha então para ver como é que está a Copel depois dessa notícia. A Copel neste momento sobe 0,61% aos R$ 80,31 do papel. É isso aí, Isa. Você justamente me lembrou também para dar uma olhada como está a Taurus nesse momento. Taurus sobe 0,34%, subiu muito mais ao longo do pregão, mas no momento a alta é de 0,34%, R$ 14,83 para a ação da Taurus. A ação da Taurus que vem de uma forte valorização, né, nos últimos anos, mas quem comprou Taurus, na verdade, no começo de janeiro, 1º de janeiro, está ganhando quase 20%, mas quem comprou Taurus no dia 31 de julho do ano passado está perdendo
perdendo 22,15%. Então temos uma situação bastante diferente, né, para o acionista da Taurus. Quem comprou no começo do ano se deu bem, quem comprou no ano passado ainda está amargando um pouco de prejuízo. Lembrando que a Taurus estava em R$ 28,06 no dia 8 de julho de 2021 e agora foi para R$ 14, mas ela vem de um período muito ruim, quando estava por volta de R$ 3, foi até 6 no máximo, e agora está dando essa esticada para o alto. E agora vamos falar de Simpar, porque a Simpar comunicou nessa segunda que a sua controlada, a Automob, celebrou um contrato visando a aquisição de 100% das ações da Nova Quality, controladora das operações de 2 lojas da marca Toyota. Com isso, as ações da Simpar, né, estão subindo nesta segunda-feira. A Nova Quality foi avaliada em 63,9 milhões de enterprise value, que considerando o caixa líquido de 1,5 milhão de reais, resultou em um equity value de 65,4 milhões de reais. O pagamento será realizado 100% em dinheiro e à vista, e segundo a Simpar, essa compra fortalece o posicionamento da Automob no segmento de concessionárias de veículos leves e a aliança comercial com a Toyota em linha com o planejamento estratégico da Automob. Agora, essas novas lojas que a Simpar adquiriu vão complementar a capilaridade das concessionárias sob gestão da empresa. São uma em Guarulhos e na outra no bairro de São Miguel, ambos aqui na Grande São Paulo, então Zona Leste e Guarulhos. Vamos ver então o que vai acontecer e como a Simpar está reagindo hoje na Bolsa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas ações da Simpar. Simpar SMH3. Ações da Simpar estão subindo nesta segunda-feira 3,92%. Quem comprou Simpar desde o começo do ano está registrando um ganho de 55,13%. Então as ações que começaram o ano em R$ 6,00 hoje estão já em R$ 9,82. Quem comprou Simpar exatamente um ano atrás ainda está no 0 a 0, na verdade uma prejuízo de 3,06%. Bom, agora a gente fala de GPA, de Casino, porque o grupo, que é o controlador do Pão de Açúcar, chegou a um acordo preliminar para fortalecer a estrutura de caixa do grupo, então, e reestruturar suas dívidas financeiras. O acordo definitivo vai ser celebrado no mês de setembro deste ano e vai ser também implementado no primeiro trimestre de 2024. Então, esse acordo aí para tentar reestruturar a empresa prevê uma diluição dos acionistas e perda do controle pelo atual controlador. Pois é, né? E vamos dar uma olhada como é que está o Grupo Pão de Açúcar, né? Se a gente vai dar uma olhada no GPA, daqui a pouco falaremos aqui, deixa eu pegar aqui, como está o Picar. 3, alta de 0,24%, R$ 20,62. Porque, sempre falando de GPA, gente, a cisão da varejista colombiana Éxito, né, controlada pelo GPA, está colocando em lados opostos o conselho de administração e o alto escalão, né, da rede varejista. Então temos uma situação bastante complicada entre o Grupo Pão de Açúcar, dentro do Grupo Pão de Açúcar, porque estão divergindo sobre qual seria o melhor caminho para a rede brasileira, que precisa de capital para reorganizar a casa e investir em suas lojas. As duas ofertas feitas pelo bilionário colombiano Jaime Glinsky para comprar a rede Éxito foram de 1,15 bilhão de dólares, que equivale a cerca de 5,5 bilhões de reais, foram recusadas pelo Grupo Pão de Açúcar, que considerou a oferta baixa. Em caso da venda da Éxito, todo o recurso iria direto para o caixa do grupo e a verba poderia ser utilizada para ajustar o balanço. E, com isso, o Casino não receberia nenhum capital. Com isso, o grupo francês, que prefere um spin-off para ajudar a reduzir as dívidas, está analisando qual é a melhor solução, mas ainda esta novela está longe de terminar. Lembrando que, como a Isa falou, o grupo Casino também está enfrentando situações bastante complicadas lá na França também. E vamos falar um pouco de bancos, né, Isa? O Banco do Brasil, aí uma notícia, novamente ele foi listado no FTSE 4 Good Index,
Pelo 8º ano consecutivo, o índice da Bolsa de Londres avalia e classifica empresas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, que é o famoso ESG na sigla em inglês, né? E as classifica ali de acordo com as notas em determinados temas, né? A nota geral do Banco do Brasil foi de 4,1, acima dos 3,6 registrados no ano passado, e o banco foi avaliado em 3 temas: mudanças climáticas, cadeias de fornecedores, práticas trabalhistas, direitos humanos e comunidade, gestão de riscos, governança corporativa e anticorrupção. No tema ambiental, tirou nota máxima, e o Banco do Brasil tirou o número 5, numa escala que vai de 0 ao 5. O índice da Bolsa de Londres é utilizado ali por investidores globais para identificar campanhas ali, companhias, aliás, que pratiquem valores da agenda ESG e serve de referência para fundos de investimentos sustentáveis. Então, o Banco do Brasil, pelo 8º ano consecutivo, está listado aí na Bolsa de Valores de Londres. E vamos dar uma olhadinha na ação aqui no Brasil, valendo R$ 48,13, Banco do Brasil com alta hoje de 1,80%. Pois é, Banco do Brasil que não para de crescer, né, Isa? Aí também está deixando muito acionista, pessoa física, feliz, porque a política de distribuição de dividendos parece permanecer mais ou menos em linha com aquilo que foi no passado. Então, acionistas e governo, ambos aparentemente estão bastante satisfeitos com o Banco do Brasil. Falando agora de notícias internacionais, porque o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, informou nesta segunda que nosso país vizinho, Los Hermanos, vão efetuar o pagamento da parcela ao Fundo Monetário Internacional que vence hoje, sem usar suas escassas reservas nacionais de dólares. O governo argentino precisa pagar cerca de 2,7 bilhões de dólares agora no final de julho, como parte de uma reestruturação do passivo que mantém com o Fundo Monetário Internacional. Em um pronunciamento feito nesta manhã, Massa explicou que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, na sigla em inglês, acertou um empréstimo de $1 bilhão para a Argentina e com aval de 20 das 21 nações que compõem a instituição, o restante vai ser pago em yuans, liberado por meio de uma operação de swap cambial, isso com o Banco do Povo da China. Segundo o ministro, dessa maneira, a Argentina vai, abre aspas, proteger as reservas em um ano em que, ao problemas que representa a herança da dívida com o Fundo Monetário Internacional, se somou a pior seca da história, que custou para a Argentina mais de 20 bilhões de dólares em exportações somente este ano e mais de 5 bilhões em ingressos para o setor, em sentido de receitas, né, para o setor público nacional, como consequência dos impostos dessas exportações que não foram cobrados. Lembrando que Sérgio Massa é pré-candidato governista para as eleições presidenciais que vão ocorrer em outubro deste ano, que a BMC vai cobrir também. Lembrando que na última sexta-feira, Buenos Aires também assinou com a equipe técnica do Fundo Monetário Internacional um acordo que busca flexibilizar as metas econômicas no âmbito do programa de reestruturação da dívida argentina, que lembramos é de 45 bilhões de dólares. Com esse acordo, o país vai poder desembolsar 7,5 bilhões de dólares nos próximos meses. E falando também de Fundo Monetário Internacional e de Brasil, acabou de chegar uma notícia aqui da agência Reuters que mostra como o Fundo Monetário Internacional está elogiando a política monetária do Brasil e pede continuidade de abordagem baseada em dados. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional declarou nesta segunda-feira que a atual política monetária do Brasil é, abre aspas, apropriada, fecha aspas, e pediu a continuação de uma abordagem orientada para o futuro e baseada em dados. Então, essa informação que acaba de chegar, né, vindo do Fundo Monetário Internacional. Vamos dar um rápido giro aqui no nosso do nosso mercado, porque nesse momento são 4 horas e 24 minutos. Bolsa continua subindo 1,23%, 121.665 pontos. Dexco se confirma a maior alta do dia, 6,51%. Carrefour, 5,52%. Mas também a Magalu sobe forte, agora 5,36%. Temos a BRF também que ganha 4,68%. Petrobras também e Vale estão entre as maiores altas do dia. A pior agora é a Hypera,
que está perdendo 1,82%. A ação da Hypera. Temos outras ações que estão perdendo bastante hoje, como a Cogna. Agora a Cogna ganhou o primeiro lugar, 1,79. CVC também perde forte, 1,65%. O dólar volta a subir, agora está no 0 a 0, gente. 0,02% de alta, R$ 4,73. Então Petrobras e Vale, forte altas, 4,17% a Petrobras, a R$ 31 redondinhos, e a Vale 2,57%, R$ 69,37. Isatakaki, como estão as bolsas lá em Wall Street e também o petróleo, né? Porque o minério já fechou, mas o petróleo ainda está rolando a cotação lá em Londres. Então, como é que está o Wall Street e o Brent lá em Londres? Bom, Wall Street aí caminhando para um fechamento misto também, com Dow Jones com alta de 0,03%, Nasdaq com queda de 0,01% e SP 500 com queda de 0,09%. Agora, o fechamento, né, do petróleo aqui, preços internacionais do petróleo, acabam de ter um direcionamento aí para alta. Aí o mercado subiu aí devido a uma visão mais otimista sobre a commodity petróleo fechando em alta, então tem o maior ganho mensal desde janeiro de 2022. As cotações então fecham em alta e subiram mais de 10% no mês, com sinais de que a demanda está num ritmo forte no momento em que os membros da OPEP+ reduzem a produção. A expectativa de que o Fed está perto aí até de encerrar um ciclo de aperto monetário também ajuda o sentimento positivo do mercado, e os preços apagaram as perdas acumuladas do ano. Então, o barril Brent subiu aí no mês 13%, e no ano avançou 3,4%. O WTI subiu 1,51% e valendo $81,80. Já o barril Brent, deixa eu pegar a cotação aqui de como fechou o Brent, que é referência para a Petrobras, fechou com alta de 0,67% aos $85,56. Temos também em relação à Petrobras, né? A gente está falando do petróleo, mas a gente tem uma notícia aqui também que acabou de sair em relação ao petróleo e Petrobras. A Petrobras afirmou que os ajustes de preços de produtos seguem em curso normal ali de seus negócios. A Petrobras comunicou em referência às notícias aí que a gente vem dando ao longo desses dias, que tem observado com atenção os desdobramentos no mercado internacional do petróleo, como a gente acabou de trazer, e seu impacto sobre o mercado brasileiro. A companhia também reiterou que os ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, análise de preços competitivos por polo de venda em equilíbrio com os mercados nacional e internacional, levando em consideração a melhor alternativa acessível aos clientes. A estatal também afirmou, conforme divulgado, a estratégia comercial do diesel e gasolina permite à Petrobras de competir de forma mais eficiente. Esse foi um comunicado dado ao mercado aí pela Petrobras nessa segunda-feira. Perfeito, Isa. E vamos fechando, então, antes de um rápido intervalo, com os investidores estrangeiros que sacaram, então, 449,8 milhões de reais em recursos da B3, no segmento secundário. A última data é o dia 27 de julho. Com isso, os fluxos de recursos estrangeiros acumulam ainda um superávit de 5,66 bilhões de reais em julho. E no ano, o saldo positivo é de 22,68 bilhões de reais. No mesmo dia, o Ibovespa tinha registrado uma queda de 2,10%, porque além dos internacionais, os institucionais também sacaram 484,1 milhões de reais e os individuais aportaram 842,2 milhões de reais. Nesse momento, 4 horas e 28 minutos, Ibovespa continua subindo, perde um pouquinho de força, 1,30% de alta nesse momento, mas continua firme e forte aos 121.750 pontos. Dexco se confirma a maior alta do dia, 6,63%, Carrefour 5,60% e Magalu 5,36%. Hypera continua sendo a pior do dia. Dólar está indo para um fechamento de alta. Vale Petrobras também. Petrobras continua a sua caminhada para o alto. R$ 31 de cotação, ação preferencial 4,17% de alta. Pior do dia, Hypera, seguida por CVC e agora Equatorial. Vamos ver então como que vai fechar esta segunda-feira.
Gente, rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já com mais notícias aqui no nosso closing da BMC. Não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí vem ele. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta com o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 32 minutos. Ainda temos uma meia horinha de pregão e depois o aftermarket. Mas para entender o que está acontecendo nesse dia de bolsa em alta de 1,40%, ganhando cada vez mais força, vamos falar com o nosso primeiro convidado de hoje, o Leonardo Abud, analista da Tese Research. Muito boa tarde, Leonardo. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Opa, boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, Leonardo. E esse Irani, hein, que divulgou os resultados, o que você achou? Como é que está a situação aí? Também podemos falar um pouco do setor como um todo de celulose. Tá, vamos lá. Eu acho que assim, a Irani foi a primeira que divulgou resultados, né, no setor de papel e celulose. Eu acho que a grande diferença é que a Irani é uma empresa 100% focada no segmento de embalagens, tá? Então, diferente de uma Suzano e de uma Klabin, ela não tem a venda de celulose, que é a commodity. Olhando para esse segmento, para mim eu achei o resultado da Irani neutro. O mercado hoje até, o papel está subindo ali uns 3%, mas para mim o resultado foi bem em linha com o que eu já esperava. A empresa ainda está sofrendo com o segmento de resinas, que é um segmento que não é o core da empresa, mas que caiu bastante quando a gente compara com o ano passado. Olhando também para o segmento de papel, papelão ondulado e papel, a gente vê praticamente uma estabilidade, os preços parece que está tendo um pouquinho mais de competição, e a empresa também sofreu uma queda um pouco mais considerável do EBITDA por conta de uma parada da planta em Santa Catarina, porque o grande projeto, né, o principal projeto da Irani, que é a plataforma Gaia, eles começaram a colocar em funcionamento a primeira etapa, que é a caldeira de recuperação. Isso daí, pelo que eles estimam, custou mais ou menos uns 13 milhões de EBITDA, ou seja, uns 10% do EBITDA que ela poderia ter. Perdão, é isso aí, a empresa poderia ter tido um EBITDA de mais ou menos uns 130 milhões, foi em 117, ou seja, custou ali uns 10% do EBITDA nela nesse trimestre por conta dessa parada. Mas, assim, a notícia positiva é que o segundo semestre a gente já deve começar a ver o efeito, né, de Gaia
no resultado da empresa. Esse aí é o principal projeto que a empresa tem, tá? Então, quando ela fez o re-IPO aí alguns anos atrás, ela tinha como o grande motivo de fazer captação esses investimentos que ela vem fazendo em Gaia. Então, assim, para mim, acho que foi um resultado neutro. E a gente vai ter amanhã Klabin divulgando seus resultados. Aí já é uma empresa que essa tem uma diversificação um pouco maior das suas linhas de receita, né? A Klabin já é uma empresa que é metade o segmento de papel e embalagens, e a outra metade é no segmento de celulose, ou seja, exportação clássica de celulose. Então, já ir mais exposta à commodity. E aí a commodity tem sofrido mais do que o produto final, tá? Então, eu acho que Klabin, vai ser uma empresa que deve sofrer um pouco mais do que a Irani, em termos de resultado, mas a Klabin também tem um projeto que deve entrar em operação no segundo semestre, que é a máquina de papel 28 do projeto Puma 2. Então, assim, eu acho que essas duas empresas têm projetos relevantes, entrando agora, adicionando resultado a partir do segundo semestre. Duas empresas muito interessantes e, para quem busca dividendos, eu acho que são duas empresas que vale muito a pena a se olhar. Tá? Irani, eu acho que tem esse perfil um pouco mais resiliente até. Klabin, um perfil um pouco mais volátil, mas que talvez a gente esteja vendo o preço da celulose ali atingindo já o seu fundo do poço, e talvez a gente tenha uma recuperação, inclusive, dessa commodity. Tá? A celulose a gente viu sofrendo demais no começo desse primeiro semestre, tá? A gente viu quedas muito fortes, e além disso também a gente teve depois a queda do dólar, né? Que foi um outro ponto também que impacta empresas exportadoras. Você comentou um pouco sobre o que espera, né, do resultado da Klabin, e como você disse mesmo, a Irani foi a primeira a divulgar seus resultados, mas eu queria que você dissesse especificamente, né, além da Klabin e da Suzano, né, o que se esperar desses resultados? Tá, a Suzano, eu vou ser bem sincero, a Suzano eu não sei como é que deve vir. A Klabin, eu acho que vai ser, vamos dizer assim, um pouco parecido com o que veio da Irani. Vai ser queda ainda de resultados. A gente viu vários bancos, inclusive, revisando o EBITDA cheio do ano de 2023 para a Klabin, assim, revisões consideráveis. Então, a gente tinha algo como 6,8 bi de EBITDA, e a gente já tem visto 6,8, 7 bi de EBITDA, e a gente já tem visto revisões vindo para algo como 6 bilhões de EBITDA para 2023. Eu acho que, assim, não vai ser assim, esse segundo trimestre não vai ser excepcional para esse setor, tá? Eu acho que até o próprio segundo semestre, mesmo com a entrada desses projetos, né, Gaia para Irani e Puma para Klabin, a gente ainda não deve ver um ano excepcional, não vai ser o suficiente para salvar o ano dessas empresas. Muita gente também tem aquele receio de pegar um pouco a faca caindo, mas para mim são duas empresas, acho que aqui a Irani mais resiliente, a Klabin já é uma empresa um pouco mais volátil, mas assim, eu tenho uma visão construtiva, principalmente de médio prazo para a Klabin. Tá? O curto prazo ainda um pouco desafiador, mas um médio prazo um pouco melhor. E aí, assim, falando de celulose, que aí eu acho que é o caso mais Suzano. Suzano é uma empresa, é o pure play de celulose. Esse é um segmento que o preço da celulose é uma das coisas mais difíceis de se prever, tá? Celulose, minério de ferro e etc. Por quê? Porque a gente tem um impacto, a gente tem um efeito muito grande vindo de China. E, assim, como é que a China vai puxar ou não a demanda de celulose é uma grande incógnita, tá? O que a gente tem visto, de fato, é que os níveis de estoque de celulose na China estão em patamares até que baixos. Então, a gente pode ter, sim, pode ser que a gente tenha atingido o fundo do poço, mas sempre que a gente fala, qualquer coisa que a gente fala de China, nunca é uma previsão fácil. Seja minério, seja celulose ou outras commodities metálicas ali, é sempre uma incógnita de como é que está aquele mercado de fato, tá? Pois é, né? Mas, Leonardo, a questão também do mercado como um todo, né? O que você está achando
desse primeiro semestre acabou, agora estamos no começo do segundo. E o que esperar, em geral, do mercado? Resultados mais sólidos, mesmo com um IPCA tão elevado, situação internacional hostil, né, que você falou muito da China. O que esperar do mercado? Porque depois eu queria te perguntar de outros setores também, setor de construção civil também, hoje saíram algumas informações, né, e setor de consumo, mas em geral, qual que é a sua visão, qual que é o seu sentimento? Estamos no momento em que o mercado ainda vai apresentar resultados consideráveis, tem oportunidades para os investidores, ou você está mais pessimista? Assim, com relação aos resultados do segundo trimestre, eu estou mais pessimista, mas eu acho que teve muito resultado ali que o mercado já precificou na frente. Então, vamos por assim, a gente teve algumas varejistas de alimento, que foi, no caso, Carrefour e Açaí, que já divulgaram seus resultados. E se a gente for ver, as ações deram uma boa disparada. Os resultados não foram bons. A gente teve o Açaí, se não me engano, acho que o lucro líquido caiu 50%, margem EBITDA pressionada, a deflação, por incrível que pareça, é um negócio ruim para esses supermercados, né? Porque eles acabam tendo que repassar, principalmente no preço de alimentos, mas eu acho que foi menos pior do que o mercado esperava. Então a gente tem algumas ações que o mercado está esperando um desastre e pode ser que as ações reajam bem se vier algo que não seja catastrófico. Tá? Eu acho que é um pouco essa a minha visão. De novo, de maneira geral, eu acho que os resultados ainda vão vir fracos no segundo trimestre, até porque uma das coisas, por exemplo, que pressionou muito o resultado do Açaí foi a despesa financeira. Então, assim, a gente já tem visto na curva de juros uma queda grande, a gente já está falando de Selic caindo para algo como 9% no final do ano que vem, mas hoje a Selic ainda não caiu, e hoje a Selic vai pressionar bastante a despesa financeira das empresas. Uma empresa que está negociando, sei lá, que pega dívida hoje, numa empresa de bolsa, ela está tomando dívida a CDI mais 2, 3, e CDI mais 2 ou 3, a gente está falando de 17% ao ano, tá? Então, é uma dívida cara, é bastante cara. Então, assim, para mim, o segundo trimestre, no geral, eu espero resultados fracos. Varejo de vestuário, por exemplo, a gente viu que a gente teve um inverno fraco esse ano, isso geralmente pressiona esse varejo. Apesar, uma coisa até que me chama um pouco a atenção é que a Multiplan soltou resultado e o resultado da Multiplan foi bom. A gente teve ali o resultado de Multiplan que eu gostei, o nível de vendas bom, o nível de vendas sobre mesmas lojas também muito bom, tá? Construção civil, eu acho que o resultado também deve vir bom, porque a gente teve muitas empresas lançando aí nos 2 últimos anos, e como elas operam no segmento, no sistema de POC, a contabilidade delas é um pouco diferente, provavelmente a gente deve ver níveis bons também de rentabilidade. Até porque esse segundo trimestre a gente não teve pressão de custos. Nos anos anteriores a gente teve muito problema de preço de aço, de concreto, mão de obra pressionando. Não deve isso acontecer agora nesse segundo trimestre. Então, eu acho que os resultados das empresas de construção civil devem vir bons também na média. Tá? De novo, quem não tiver dívida, eu acho que vai conseguir atravessar bem esse momento mais turbulento. Mas só antes de passar para a Isa, desculpa, Isa, vou só complementar esse ponto que o Leonardo falou, que já antecipa uma pergunta. Mas hoje, por exemplo, a Confederação Brasileira, o Centro Brasileiro de Construtores, né, lá em Brasília, ele soltou, deixa eu pegar aqui a notícia exata, ele disse que está mais preocupado com a situação da construção civil na CEBIC aqui. A CEBIC, né, a Câmara Brasileira de Indústria e Construção, revisou para baixo, né, seja a sua projeção do PIB para o setor de construção civil, mas também os resultados que as empresas vão apresentar. Né? Então, você acha que o setor da construção civil, mesmo com esta visão mais pessimista da própria entidade que o representa, vai conseguir entregar ainda resultados mais ou menos aceitáveis? Telegráfico, e depois a Isa também tem uma pergunta para você. Tá. Então, vamos lá. O que acontece? As construtoras, elas já divulgaram suas prévias operacionais, e nas prévias a gente consegue ver as vendas. Mas como eu falei, a contabilidade da construção é um pouco diferente. Então, o que você vende no segundo trimestre, em geral, tem pouco impacto no resultado. Porque conforme você vai construindo, você vai reconhecendo a receita. Então, geralmente, o que tem mais impacto é os lançamentos do ano anterior, tá? Mas, assim, mesmo assim, as prévias que as empresas divulgaram de vendas foram bem menos catastróficas do que a gente esperava. Então, a gente tem sempre que lembrar que o mercado de ações, ele é diferente da economia real, no sentido de que ele busca antecipar. Então, o mercado de ações
no final do ano passado, a gente viu as ações do setor de construção na lona, porque se antecipava que o ano de 2023, com juros desse tamanho, ia ser catastrófico, tá? E não tem sido catastrófico. E aí você começa, poxa, eu esperava uma queda de 50, se vier uma queda de 30, eu estou no lucro. E é o que tem acontecido. Então, assim, eu acredito também que a gente tem essa semana, a gente tem Copom, tá? Então, imagina o seguinte, o cara do setor de construção civil, que é um sujeito extremamente interessado numa queda da Selic, ele solta uma nota falando que o setor de construção civil está muito ruim. É óbvio que ele está tentando fazer uma certa pressão também para o Copom, porque a gente está numa certa dúvida se vai vir 0,25 ou 0,5 ponto percentual de corte, tá? Então, assim, minha visão é que o setor de construção civil está morno, mas está bem menos pior do que eu imaginava e do que o mercado imaginava. Tanto é que, se a gente for ver as ações do setor, a gente vê um monte de empresas do setor de construção civil subindo 70%, 80% esse ano. Tá? A minha visão com o Selic caindo, esse é um setor que tende a se beneficiar bastante e eu acho que vão tentar pressionar o máximo possível, vão tentar jogar pressão em cima do Banco Central. Eu queria, então, só para você dar uma dica, né, para os investidores que estão acompanhando, que tem em sua carteira né, o segmento de papel celulose, Irani, Suzano, Klabin, e agora a gente, né, nessa incerteza aí com taxa de juros, qual que é a dica, o que você deixa aí de conclusão para os nossos investidores que têm esses papéis na carteira, como se posicionar aí nos próximos meses? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, são 3 empresas de muito boa qualidade. Eu acho que o Brasil em si, ele tem vantagens competitivas no segmento de papel celulose. A gente tem um custo de produção mais baixo, o tempo, né, o ciclo de corte de um eucalipto aqui no Brasil é muito menor do que em outros países. Então, esse é um segmento que cresceu muito no Brasil e não é à toa. A gente tem, de fato, uma vantagem. Eu acho que das 3... aí por ordem de volatilidade, a Irani deve ser a menos volátil, na sequência a Klabin, e a mais volátil é a Suzano, porque a Suzano é aquela que tem mais exposição ao segmento da commodity pura. E a commodity pura, como eu falei, você vai ter uma volatilidade grande no preço da commodity e também no câmbio. Então você vai colocar 2 camadas de volatilidade. Eu digo assim, para quem gosta de menos volatilidade, eu olharia mais a Irani, uma empresa que é um pouco mais estável. Para quem gosta de uma coisa intermediária, Klabin, para quem gosta de um pouco mais de exposição especial, pensa até que você está mais exposto no mercado externo, câmbio, etc. Aí já está falando mais de uma Suzano. Tá? Eu acho que, assim, no curto prazo, se você tiver numa Suzano, você vai ter essa oscilação de China, e o que vai ser o preço da commodity. Enquanto você tiver numa Irani, você vai buscar um pouco menos de volatilidade, uma empresa já mais pagadora de dividendos, que provavelmente não vai crescer tanto aí no curto prazo, vai começar a absorver um pouco da plataforma Gaia, mas que vai ser uma empresa mais volátil, menos volátil e que tende a ser uma pagadora de dividendos boa aí para os próximos anos. Acho que essa é a visão. Vai depender um pouco do perfil da pessoa. Então, menos volatilidade, mais para Irani, mais volatilidade Suzano e um pouco no meio termo Klabin. Perfeito. Então, já está feita uma carteira, né, para quem gosta mais que tem mais sangue frio e quem gosta de montanha-russa. Gente, muito obrigado ao Leonardo Abud, analista da Tese Research, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, porque temos ainda muitas notícias para comentar. Vamos chamar o João Abduni, analista CNPI na Levante. Muito boa tarde, João. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu acho que o João está sem áudio ou eu estou sem o retorno, mas não consigo ouvir o João. Mas se a gente consegue resolver... Vamos ver se a gente consegue resolver o problema com o João. Agora voltou o João, agora sim. Muito boa tarde, João, e bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Você me escuta agora? Agora escuto forte e claro.
João, e aí? Perfeito. E essa Petrobras, hein? Essa mudança da política de dividendos, o mercado gostou, mas agora vão distribuir menos dividendos do que no passado, só 45% do fluxo de caixa e não mais 60%. Qual é a visão de vocês aí na Levante? E ainda vale a pena comprar Petrobras nesse patamar de preço e com esta perspectiva, né, de retorno futuro? A Petrobras divulgou no final da sexta-feira a atualização da política, né, reduzindo de 65% para 45% do fluxo de caixa gerado a remuneração em forma de proventos. O mercado no dia de hoje gostou, porque de fato a notícia da nova política de dividendos era melhor do que você poderia imaginar, poderia ser algo muito mais restritivo. No entanto, o maior risco da Petrobras não está exatamente na forma com que ela vai distribuir o provento, e sim no fato dela ter atualmente 24% do combustível abaixo do preço da paridade internacional, ou seja, ela está vendendo muito abaixo do preço da paridade, o que vai gerar um fluxo de caixa menor, ou seja, menos caixa para ela poder distribuir. Pois é, né? E agora, de fato, então, o mercado vai, assim, estou fazendo uma suposição, mas me fala se está correta. O mercado reagiu da mesma forma que reagiu o arcabouço fiscal, ou seja, esperava algo muito pior, veio isso melhor do que nada, melhor do que aquilo que se aguardava, do desastre, da catástrofe que se aguardava, certo? Exatamente. O mercado, de fato, parecia que viria algo como 25% do lucro, algo bem mais restritivo do que de fato veio. Só nos resta saber, a partir do balanço do terceiro trimestre, porque essa administração indicada pelo Lula só entrou em maio, então só no terceiro trimestre a gente vai ter um resultado mais em linha com o que realmente pensa essa administração e não com o que pensava a administração indicada por Jair Bolsonaro. Claro. Antes de passar a palavra para a Isa, só para complementar também essa questão, quanto essa política nova de dividendos, né, de proventos, impacta não apenas a Petrobras, mas também as Junior Oil, né, PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, tem impacto ou não tem nenhum impacto? Diretamente não tem impacto, né? O que se percebeu foi um impacto positivo nas outras empresas que têm a participação do governo. Aí se percebeu o Banco do Brasil outperformando, Eletrobras também outperformando o setor, pelo menos até agora há pouco, com uma percepção do mercado que você está com menos risco na intervenção estatal, ou a intervenção estatal tem sido mais branda do que estava nos preços, né? A gente percebe aí Banco do Brasil subindo 2 contra Itaú subindo 0,25, Eletrobras subindo 2, por exemplo, Equatorial caindo. Então, as empresas que têm ali grande participação do governo central reagiram juntamente com a Petro positivamente. PRIO e 3R não tiveram tanto impacto assim por conta desse anúncio de Petrobras. Isa. Eu queria que você fizesse um paralelo, se é que dá para fazer, né? Você fala bastante de papéis de commodities, Petrobras, Vale. Existe, na sua opinião, uma possibilidade, a gente viu, né, uma possibilidade de governo fazer uma interferência, ter uma participação na Vale ali, né, tentar colocar manteiga. E qual que é a percepção dos investidores da Vale? Seria o mesmo assim que o da Petrobras, né? A gente consegue fazer esse paralelo também da Petrobras, né, que teve essa intervenção no PPI, e agora a gente vendo também uma possível participação do governo mais intensamente na Vale. Os investidores têm essa leitura nos papéis também? Vamos lá. A Vale, ela foi privatizada em 1997, diferente da Petrobras. No entanto, o governo tem cerca de 8% das ações da Vale, o que dá direito ao governo central de indicar uma pessoa para o conselho, podendo seguir do Manteiga. Mas com 8% de participação, ele não consegue indicar o presidente da companhia. Você precisaria ter o aval de todos os outros acionistas, e aí não seria uma indicação do governo, mas em si de todo o corpo de acionista, o que é bastante improvável. Eu diria que o governo tem 100% de chance de indicar o nome dele para o conselho e 8% de chance de indicar o próximo presidente da Vale. Então, o nível de intervenção que o governo é capaz de fazer
na Vale é muito menor do que ele pode fazer na Petro. Lembrando que na Petro ele tem 35% das ações e tem a maioria das ações com direito a votos. E aí ele indica a maioria do conselho na Petrobras. Pois é, né? Agora, falando das outras estatais que você citou, o que você está achando, de fato, da gestão de empresas que já apresentaram, antes da Petrobras, novas políticas de dividendos, de proventos, etc., por exemplo, o Banco do Brasil, né? Entre outras. O governo está mais atento ao mercado do que outras administrações do PT, ou eles apenas estão entendendo como que está a brisa e eles vão mudar a orientação da rota dependendo de como o mercado assoprar? Eu acho que o que trava muito o governo atual de fazer movimentações mais bruscas, como ele fez no passado, é que a legislação mudou muito, né? A gente teve aí a nova lei das estatais, você percebe todos os integrantes, o Prats, os indicados no Banco do Brasil, mesmo o governo tentando aumentar o seu poder de atuação na Eletrobras, é muito mais difícil hoje do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Então, o governo está muito mais cauteloso. Vamos lembrar que o atual presidente também sofreu graves problemas aí por conta daquele tipo de atuação. Então, eu vejo a atuação do governo até esse momento muito mais cautelosa, porque a gente tem uma legislação mais dura com relação à lei das estatais. Isa. Agora falando de outros papéis, né? A gente estava falando agora há pouco do resultado de Irani, que saiu, uma perspectiva, e até queria saber o que você espera, né, de resultados dessas papeleiras, tanto Suzano, Klabin, né? Hoje saiu a primeira aí no setor, que foi Irani. Agora, qual que é essa perspectiva aí para os resultados? Os resultados tanto de Klabin quanto de Suzano devem vir ainda assim razoáveis para bom, mas mais fracos do que vieram nos anos anteriores. A celulose, que é o principal motor aí da Suzano, chegou a estar em cerca para acima dos $800 e agora está em $515 a tonelada. Ou seja, a receita da empresa será menor e com isso EBITDA e EBIT da companhia serão mais pressionados. A mesma coisa deve acontecer na Klabin, que tem aí como uma proxy o resultado da própria Irani, que foi um bom resultado, mas mais fraco do que os anos anteriores. Pois é, e agora, só para a gente terminar esse papo sobre commodities, o que você está achando em geral das empresas produtoras de commodities, por exemplo, a própria Vale, resultados operacionais, eu quero dizer, considerando que a gente está vendo uma queda expressiva dos preços das commodities a nível internacional, então temos, como você falou, a queda do preço da celulose, mas também minério de ferro agora está recuperando um pouquinho, mas ainda vem em queda, a arroba do boi também, né, está em forte queda, tanto que a gente está vendo empresas do setor sofrendo, né, JBS, BRF, Minerva, em geral, essa queda das commodities, como está afetando a Bolsa e o que esperar até o final do ano? A gente teve de fato uma forte correção desde do high ali entre 2020 e 2021. Operacionalmente falando, a Vale soltou um resultado ok, assim, um resultado nota 5, 6. O resultado operacional da Petro, como os ativos são mais novos, foi assim, bem dentro do esperado. A gente tem preferência no setor frigorífico por Minerva, por estar na América do Sul, onde o ciclo do boi está mais favorável. Se a gente pensar aí nas questões de papel e celulose, como eu comentei anteriormente, os resultados devem vir mais pressionados do que o ano anterior, mas ainda assim dentro de uma lucratividade razoável. Então, como a gente tem as líderes aí globais de commodities no nosso país, os resultados não devem vir tão bons como em anos anteriores, mas ainda assim reportando aí EBIT positivo e alguma geração de caixa operacional favorável. De maneira geral, eu vejo o setor ainda barato. A gente pode olhar o MATB11 ali, que seria um ETF que meio que replica de alguma forma o setor, já reagindo bem hoje, com a perspectiva de boa parte das empresas no meio do ciclo, né? Com exceção ali, talvez,
JBS, que está no low do ciclo, Braskem no low do ciclo também, mas a Vale está no meio do ciclo, Suzano um pouco mais abaixo do meio do ciclo, as empresas de petróleo aí com uns 84, 85 dólares o Brent estão em momentos mais favoráveis. Perfeito. Só terminando também, último ponto, estou vendo aqui as notícias que acabam de chegar. A ministra Simone Tebet e o novo presidente do IBGE, Márcio Postman, concordaram uma posse daqui uma semana, dia 7 de agosto. Eu queria só uma opinião sua, João, sobre esta nomeação e eventuais nomeações que poderão vir nesse patamar. Você acha que Postman foi um caso pontual? Teremos uma virada mais para a esquerda do governo nos próximos meses? Telegráfico, temos um minutinho. Eu imagino que o Lula siga nomeando os nomes históricos do PT, mas que o poder de influência desses nomes nas instituições é menor do que foi no passado. Lembrando que o IBGE, no limite, ele divulga dados, ele não consegue mudar a realidade do país, né? Então, a gente pode ter alguma alteração assim, mas o divulgar dados que são imprecisos não vai mudar a realidade. Não, mas, por exemplo, só para terminar também, ele pode também divulgar dados falsos, como está acontecendo na Argentina, né? Ou aparelhar também tanto o IBGE para captar esses dados de uma forma mais favorável ao governo, né? Então, você acha que isso pode ter algum tipo de efeito? Vocês estão tranquilos aí na Levante? É perigoso quando você tem esse tipo de postura, né? Mas a exemplo da Argentina, você soltar dados que não representam a realidade não muda a realidade, né? Então, a inflação ela é o que é, mesmo que o governo queira dizer que ela é mais baixa, não resolve o problema. O que resolve o problema é você efetivamente controlar a inflação de um jeito correto. Claro, claro. João, fica conosco, porque eu queria falar com você justamente sobre esse ponto do controle da inflação e dos juros, falar um pouquinho do Copom também, mas vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já com o João Abduni, analista CNPI da Levante. Não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5 horas e 4 minutos, a Bolsa acabou de fechar e o Ibovespa subiu 1,49%, 121.976 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Tivemos a Dexco, que foi a melhor ação do dia. A gente dá uma olhada aqui no nosso profit da Nelógica. A Dexco foi a melhor ação do pregão, com uma alta de 6,76%, seguida pelo Grupo Carrefour, 6%, e Magalu, 5,99%. Por outro lado, tivemos a Hypera, que caiu 1,80%, o CVC, 1,32%, e Redditor, 1,18%. O dólar, por sua vez, voltou a subir nesta segunda-feira, mas subiu 0,01% aos R$ 4,73. Petrobras subiu 4,44%, R$ 31,08. Vale 2,44, R$ 69,28. Isa, antes de deixar a palavra para falar das bolsas lá fora, só queria aproveitar o João para lhe perguntar só sobre dois setores que a gente não tratou, que é o setor de varejo, porque a Magalu aparentemente está voltando a ganhar força. Queria perguntar para ele se é algo ligado ao Copom ou se tem outra explicação para isso, né, Magalu? Que desde o começo do ano já ganhou 30% do valor, né? E por outro lado, eu queria lhe perguntar da CVC, porque o setor de turismo está sofrendo bem na hora do verão europeu. Então, João, qual é a sua opinião sobre esses dois setores, varejão e turismo? O varejo pode começar a se beneficiar com a queda de juros, né? A presidente do Conselho da Magazine foi bem vocal ao tentar conseguir meio que na marra o corte de juros, mas sem dúvida a empresa ela se beneficiaria desse corte de juros. Também se beneficiou no começo do ano com a saída parcial das americanas da concorrência local, né? É uma empresa que tem um balanço melhor que a média do setor, então a gente acredita que vai conseguir atravessar aí esse ponto de alta de juros difícil, e deve ser um destaque aí à medida que os juros caiam, porque é uma ação que acaba caindo no gosto dos investidores, porque ela ganha muita escala com juros mais baixos. Já no caso da CVC, eu vejo a empresa com problemas operacionais ainda grandes aí para executar esse turnaround. Os últimos resultados da CVC não foram muito inspiradores, pelo menos ao que eu pude acompanhar. Claro, claro. Isa, vamos dar uma olhada nas bolsas lá fora, depois da sua pergunta para o João? Vamos dar uma olhadinha, então, bolsas lá fora. Temos aqui o fechamento das principais bolsas dos Estados Unidos, com o Dow Jones alta de 0,28%, o S&P 500 com 0,18% de alta e Nasdaq com 0,21%. Aí todas viraram, então, para o positivo no fechamento de mercado. Eu queria voltar aqui com o nosso entrevistado a falar. A gente começou a nossa entrevista falando questão da política de preço da Petrobras, que é uma novidade. Eu queria dar uma informação aqui que acaba de sair, voltar no tema, né? Eu sei que vocês estavam falando de varejo, mas é que acabou de sair um dado da Bicom, porque a Petrobras divulgou que faturou agora 28,63 dólares a menos por barril de derivado, segundo a Bicom. E a Petrobras deixou de ganhar 13,5 bilhões de reais por tri com o fim do PPI, né? Por trimestre com o fim do PPI, segundo dados da Bicom, que acaba de divulgar esses dados. Primeiro, eu queria uma avaliação sua, né? Agora com esses dados, né? Do faturamento aí de 28,63 a menos por barril de derivado, e também a Petrobras deixa de ganhar aí quase 14 bilhões de reais com o fim do PPI. Queria o seu comentário em relação a esses novos dados da Bicom. Esses dados, eles são mensais ou trimestrais? Porque mas de maneira geral ele vai apertando a geração de caixa operacional da empresa, né? Como a gente pôde observar, o dividendo vai ser pago 45% do excesso de geração de caixa. Se a geração de caixa é menor, 45% de menos dinheiro vai significar menos dividendos aí, ainda que mesmo com essa redução forte, a gente acredita que a Petrobras ainda consiga gerar uma situação de caixa confortável,
mas muito abaixo do que foi aí os últimos 12 meses, por exemplo, quando ela seguia o PPI quase que na risca. Agora, João, desculpa, Isa. Não, que ele perguntou se era mensal, mas é por trimestre. Ela perdeu aí 13 bilhões em um trimestre, certo? Seria isso, né, no segundo trimestre. Então aí, isso, 13 bilhões por exemplo, a geração operacional de caixa da empresa no primeiro trimestre foi aproximadamente 65 bilhões. Nesse cenário deve cair para algo como 42. Ou seja, você já começa a ter um enxugamento do dinheiro que a empresa gera. Aí você tem que lembrar que eles vão querer construir novas refinarias, por exemplo. Vai ficando cada vez menos capital para você distribuir em proventos, ainda que a política de distribuição de proventos seja boa, ela por si só não vai garantir aí um pagamento elevado. João, você acha que de fato a Petrobras precisa construir novas refinarias? A Petrobras já era monopolista até pouco tempo atrás, tinha Manguinhos, que era a única refinaria do Brasil privatizada, né, privada. Ao invés de construir novas refinarias, não seria mais interessante atrair investidores estrangeiros para construir refinarias particulares, considerando também os fracassos retumbantes que a gente viu no passado, como Abreu e Lima ou também o Comperj lá no Rio de Janeiro, que torraram dinheiro público sem parar, com corrupção inclusive, e acabaram em nada, porque ainda nenhuma das duas está operacional? Atualmente a gente consome aí cerca de 2,6 milhões de barris de petróleo dia. Petróleo esse que a Petrobras consegue extrair, ou seja, a gente é autossuficiente na extração de petróleo bruto. Só que a Petrobras só refina 1,8 milhões de barris por dia, ou seja, falta aí 0,8 milhões, 800 mil barris por dia para a gente deixar de ser dependente da importação do derivado do petróleo. De fato, a gente sabe que a iniciativa privada tem um histórico melhor de alocação de capital. Então, se a empresa se o governo, fizesse algo como uma política público-privada, incentivando alguma empresa especializada em refino, construir uma ou duas ou talvez 3 refinarias para fechar esse gap, seria mais interessante. Mas, aparentemente, se a gente escutar o discurso do atual presidente da companhia, Jean Paul Prats, eles devem alocar algum dinheiro para construir refinarias que, em média, levam aí cerca de 7 anos para ficar prontas e consomem aí, em tese, algo como 100 bilhões de reais para que esse projeto faraônico vingue, e ainda assim, como você bem lembrou, de Comperj, Abreu e Lima, não é certeza de que a gente vai lograr êxito aí nessa operação. Pois é, né? Pois é, bastante complicado. Estou indo aqui agora uma nota que a Petrobras acabou de divulgar. Eventuais ajustes, então, serão feitos se necessários e, de fato, quando necessários, né? E vão ser feitos periodicamente ajustes na política de paridade, né? Eu estava dando uma olhada, só para a gente terminar nosso papo, João, se não me engano, estamos com uma defasagem de 30 centavos por litro em relação aos preços internacionais, né? Deixa eu ver se eu tenho os dados mais recentes aqui, mas a defasagem entre... Quanto que estamos, João, agora? 24%, segundo os dados da Bicom, a gente está com 24% de defasagem aí para gasolina, diesel em torno de 22%. Quanto que é o impacto que vocês estimam na Levante vai ter o resultado da Petrobras se continuar nesse patamar? Como eu comentei, a empresa tem aí uma geração de caixa operacional trimestral na casa aí de cerca de 65 bilhões. Se você tira, grosso modo, 25% da receita, você vai tirar aí mais ou menos 25 bi. Ou seja, a empresa deve perder aí quase metade da sua geração de caixa operacional se a gente considerar o fechamento dos últimos balanços divulgados aí do 1T23 para trás, vamos dizer assim. Então a empresa deve deixar na mesa aí cerca de metade da geração de caixa operacional que ela atingiu nos últimos 12 meses. Complicado, situação complicada. Ultimíssimo ponto, Isa, não sei se você tem mais uma pergunta, eu queria também perguntar sobre o setor. Eu queria perguntar sobre o setor de saúde, porque hoje tivemos uma das piores do dia, foi a Redditor, que eu estava dando uma olhada aqui também, como está a situação da empresa.
O que vocês estão achando aí na Levante da empresa, por si só, né, da Redditor, e também do setor de saúde como um todo, né, plano de saúde, hospitais particulares como um todo, né? Redditor, desde o começo do ano, teve uma valorização expressiva, mas quem comprou Redditor há uns 2 anos atrás ainda está amargando o resultado negativo. Então, qual que é a visão de vocês sobre o setor de saúde complementar? Eu ainda não sou exatamente especialista no setor de saúde, né? Mas observando aqui, a empresa ela acaba sofrendo um pouco por ter saído com um valuation aparentemente mais elevado do que deveria, mas a operação da empresa em si de saúde hospitalar, ela é uma boa operação, é uma operação rentável, né? Talvez com a alta de juros a empresa não consiga entregar a expansão que o mercado esperava lá no IPO, mas ainda assim uma boa empresa, questões aí mais de valuation para impactar aí, de repente, negativamente a companhia desde o IPO, e juros muito elevados que impedem que a empresa consiga realizar a sua expansão com tanto sucesso quanto ela gostaria. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Quero agradecer muitíssimo o João Abduni, analista CNPI da Levante, por sua participação hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, é sempre um prazer aí participar com vocês. Muito obrigado. Prazer todo nosso, João. E vamos dar uma olhada, então, nesse momento, 5 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho teremos análise gráfica também. Aftermarket rolando. Temos o Ibovespa que sobe 1,46%, 121.942 pontos. A Dexco se confirma a mais alta do dia e o dólar no 0 a 0, pior do dia. Ipera, esse dólar também que não para... mas ao mesmo tempo não sai. Agora está caindo um pouquinho, 0,02% o dólar no aftermarket, R$ 4,73. Então o dólar se mantém nessa faixa entre 4,70 e 4,80. Vamos ver então o que vai acontecer. Vale e Petrobras forte alta, Petrobras 4,60 de alta, Vale 2,51% de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão as notícias de última hora. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para minha parceira Isa Takaki para falar das bolsas lá fora, mas vamos dar uma olhada aqui. A Petrobras, então, admitiu a defasagem, né, como a Isa falou, aqui temos todo mundo falando da Petrobras e também do setor químico, porque a ABQUIM, né, a Associação Brasileira das Empresas Químicas, declarou o estado de crise no setor químico do Brasil. Então temos situação complicada no setor químico. E que mais temos aqui? Só Petrobras. Está todo mundo de olho na Petrobras. Petróleo que atingiu as suas máximas de vários meses com o aperto na oferta. Isa, o que temos de notícias vindo de notícias internacionais? Como fecharam as bolsas lá fora? Bom, lá fora, as principais bolsas dos Estados Unidos, Dow Jones fechou com alta de 0,28%, S&P 500 com alta de 0,18% e Nasdaq 0,21% de alta. Esse é o fechamento aí de mercado lá fora, e todas no positivo. Agora, dólar, temos fechamento do dólar também, dólar comercial com leve queda de 0,03% aos R$ 4,72 e euro com queda de 0,28% aos R$ 5,20. Aí, na segunda-feira, a moeda norte-americana registrou uma máxima de R$ 4,76 e uma mínima de R$ 4,71. Hoje, último dia do mês, então a gente tem um fechamento aí que a moeda recuou 1,25% e no ano caiu até o momento 10,43%. Os preços internacionais de petróleo fecharam também em alta, o mercado subiu devido a uma visão otimista aí sobre a commodity, a gente tem que falar bastante aí sobre petróleo. Além disso, a notícia de que a Arábia Saudita vai estender o corte da produção de 1 milhão de barris por dia por mais um mês, incluindo setembro, além das interrupções na produção da Nigéria, também acabou ajudando na alta de hoje. Os preços do petróleo, então, fecharam, inclusive, julho, com os maiores ganhos mensais desde janeiro de 2022, WTI com alta de 1,51% aos $81,80, barril Brent com alta de 0,67% aos $85,56. Temos também
A notícia sobre a entrada ali de investidor estrangeiro na B3, né, que acabou sacando aí 449 milhões de reais na B3 no dia 27 de julho. Os investidores sacaram, então, 449,8 milhões de reais em recursos no segmento secundário ali da B3 no dia 27. A gente traz aí quase todos os dias aí os números que a B3 reporta aí dos últimos dias, o fluxo de recursos estrangeiros, acumulando, então, um superávit de 5,66 bilhões de reais em julho, seguindo o saldo positivo de 22,68 bilhões de reais em 2023, e no mesmo dia quando a Ibovespa, né, esse resultado é no dia que a Ibovespa teve uma queda de 2,10%, o investidor institucional sacou 484 milhões de reais, enquanto o individual aportou 842 milhões de reais, dados da B3. Petróleo, dando uma olhada aqui, a Federação Única dos Petroleiros, seja o Sindicato dos Petroleiros, né, a FUP, aprovou a nova política de dividendos da Petrobras, que reduziu o valor destinado aos acionistas de 60% para 45% do fluxo de caixa. Em nota, o coordenador da entidade, o David Bacelar, afirmou que essa é mais uma medida para, abre aspas, reconstrução e fortalecimento da empresa, que estaria assim cumprindo a promessa de campanha do presidente Lula. Temos também, segundo ele, que aos poucos vêm sendo desmontadas as armadilhas que aprisionaram e desnutriram a Petrobras em favor da riqueza dos acionistas minoritários, em detrimento dos investimentos da empresa, palavras do, fecha aspas, palavras do Sindicato dos Petroleiros. E a Sabesp, gente, que vai continuar o seu processo de privatização. O governador Tarcísio de Freitas deveria anunciar hoje a continuação desse processo. Vamos ver então o que vai acontecer. Vai manter a privatização com poder de veto, ou seja, com golden share, o governo do estado. A bolsa fechou há 20 minutos, daqui a pouquinho então teremos mais uma novidade vindo do governo. E por último, a Moody's, né, que disse que a nova política de preços da Petrobras não afeta a qualidade de crédito da empresa. Então, segundo a Moody's, a Petrobras manteve sua política baseada em geração de fluxo de caixa livre e continuar cumprindo nível máximo de endividamento definido em seu plano de negócios. Então, Moody's também que aprovou esta decisão da Petrobras. Que mais notícias de última hora temos, Isa? Bom, em relação, a gente estava falando sobre a política de preço, também o dado que a gente acabou de trazer para vocês, exclusivos aqui da Bicom, né? A Bicom falando aí que a Petrobras faturou agora 28,63 a menos por barril de derivado, e também deixou de ganhar quase 14 bilhões de reais no trimestre, aí, com o fim do PPI. E com todas as repercussões, várias entidades têm manifestado também em relação a essa nova política. A FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, aprovou, disse que foi boa aí a política de dividendos da Petrobras, que, segundo eles, reduziu o valor destinado aos acionistas de 60% para 45% do fluxo de caixa. Em nota, o coordenador da entidade afirmou que essa é mais uma medida de reconstrução e fortalecimento da empresa, que estaria, assim, então, cumprindo promessa de campanha do presidente Lula. Segundo a própria FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, aos poucos vêm sendo desmontadas as armadilhas, segundo ele, que aprisionaram e desnutriram a Petrobras em favor da transferência de riqueza para acionistas minoritários em detrimento aos investidores da empresa, disse Bacelar, que é o coordenador da entidade aí dos petroleiros. Outra repercussão também é da Moody's, né? A Moody's dizendo que a nova política de dividendos da estatal não afeta a qualidade de crédito da empresa. Na avaliação da própria Moody's, a nova política de dividendos da Petrobras não afeta a qualidade. Segundo a agência, a redução no pagamento de dividendos de 60% para 45% do fluxo de caixa operacional, menos dividendos, vai permitir uma maior retenção de caixa para a Petrobras, protegendo o balanço da companhia, aliás, em frente aos investimentos ou aquisições.
E a Moody's ainda destacou que a Petrobras manteve a política baseada em sua geração de fluxo de caixa livre e vai continuar a cumprir um nível máximo de endividamento definido do seu plano de negócio, apesar da referência ao nível de 65 bilhões de dólares ter sido removida da política. E, gente, vamos dar uma notícia que acabou de chegar também, mais uma invasão do Movimento Sem Terra. Acabou de chegar aqui, invasão do Movimento Sem Terra, que voltou a criticar também o governo Lula e deixa eu ver aqui, a Frente Parlamentar da Agropecuária acabou de soltar uma nota que chegou aqui na redação, criticando esta invasão de terras, considerando um crime previsto na Constituição Federal. Esta invasão de terra do INCRA e do Embrapa, como aconteceu em Petrolina, lá em Pernambuco, em Hidrolândia, em Goiás, não diminui o crime, ao contrário, expõe a segurança dos criminosos do governo federal, que diz manter diálogo com o MST. Segundo a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, a invasão em questão não é apenas um atentado à propriedade privada, mas cada cidadão brasileiro, porque é uma área preservada, uma das mais importantes e emblemáticas empresas brasileiras, referência mundial de pesquisa e tecnologia. Então, a Frente Parlamentar de Agropecuária soltou uma nota criticando e prometendo repercussões negativas, né? Ou seja, atuação contra esse tipo de invasões. A ver, então, o que vai acontecer. Tivemos também notícia que acaba de chegar também, que o ministro Fernando Haddad disse que a medida para desburocratizar o transporte aéreo vai gerar uma economia de 10 bilhões de reais por ano. O ministro da Fazenda afirmou que as mudanças anunciadas hoje para desburocratizar e baratear também o comércio eletrônico vão realizar no transporte aéreo, mudar aéreo, tem o potencial de gerar uma economia de 10 bilhões de reais nas contas da Receita Federal, isso por ano, e deveria se refletir numa redução do preço das mercadorias. Vamos ver então se isso vai acontecer ou se essa eventual redução vai ficar apenas no papel. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação. Acabou de sair o lucro da Copasa, gente. Copasa teve um lucro líquido de 249,27 milhões de reais, uma alta de 38,9% ao ano. Então, Copasa que teve esse lucro interessante no segundo trimestre do ano. EBITDA foi de 532,73 milhões de reais, alta de 8,2% na comparação anual. E a receita líquida, 1,57 bilhão de reais, 17,6% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos então, o que vai acontecer. Daqui a pouquinho vamos falar também de mais notícias e mais empresas. Nesse momento são 5 horas e 27 minutos. Bolsa no aftermarket sobe 1,46%, 121.942 pontos. Carrefour ganha 8,29%. Dexco 6,76%, IBRF 6,20%. Então Carrefour desponta como a maior alta do dia. A Petrobras logo em quarto lugar, 5,26% de alta. Ipera, CVC foram as piores do dia e Redditor também não teve o resultado tão positivo assim, não. Daqui a pouquinho vamos ver todos esses números também no gráfico com nossos analistas técnicos. Izataka, bolsas lá fora, como estão reagindo ao aftermarket? Bom, aftermarket aqui, Dow Jones com alta de 0,28%, SP 500 0,15% de alta, Nasdaq 0,21% de alta. Petróleo Brent fechou com alta de 1,24% aos $86,46. E minério de ferro lá no Porto de Dalian fechou com queda de 0,78% aos $830,50. Já que a gente está falando de internacional, mais uma notícia internacional que acaba de chegar é que a secretária de Comércio dos Estados Unidos planeja ir à China no mês de agosto. A secretária Gina Raimondo ali planeja visitar a China no final de agosto.
A viagem seria parte do esforço do governo Joe Biden para reduzir as tensões entre as duas maiores economias do mundo. Raimondo pretende viajar para Pequim na semana do dia 21 de agosto, embora as datas não estejam definidas e possam mudar. Então, o secretário do Comércio dos Estados Unidos planeja aí estreitar relações com a China no mês de agosto. Vamos ver então o que vai acontecer. Estou dando uma olhada aqui também na WEG. WEG acabou de anunciar que vai investir 87 milhões de reais para expandir a produção e verticalizar processos em Itajaí. Lembrando que Itajaí é um porto muito importante lá no estado de Santa Catarina, um porto que está cada vez mais atraindo investimentos estrangeiros, especialmente, mas também de empresas brasileiras, graças à sua eficiência, seja do ponto de vista operacional, que também vantagens tributárias que o governo do estado de Santa Catarina está fornecendo. Então a WEG vai investir mais dinheiro lá em Itajaí. E por último, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ser uma expansão do Parque Fabril, tá, gente? Então, vai estar prevista a final da obra, final de 2024, e os investimentos compreendem a construção de uma serralheria e uma nova fábrica de tomadas e interruptores. Então, acabou de sair, gente, a Fitch. Gente, a Fitch acabou de elevar, então, a nota da Petrobras e de outras 18 empresas, notícias que acaba de sair. Fitch, então, revê positivamente a nota da Petrobras e também de outras 18 empresas. Petrobras de BB para BB+, com perspectiva estável, seguindo o aumento da nota soberana do Brasil, que foi realizado na última semana. Além da Petrobras, a Fitch aumentou as notas da Sabesp, da Rumo, da Localiza, da Eng Brasil, da Redditor, da Energisa, da Taesa, da BR Malls, da Lupar, da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, da Companhia de Gás de São Paulo, da Comgás, da MRS Logística, da Energisa Minas Rio, Energisas Paraíba, Energisas Sergipe, entre outras empresas. Então, segundo os analistas da Fitch, a nota dessas empresas resulta de sua exposição ao teto país do Brasil, que também foi elevado. Então, isso acabou levando uma elevação de todas as empresas. Vamos ver, então, o que vai acontecer e, se de fato, essas empresas vão apresentar resultados positivos. E se temos e amanhã, como será, né, o andamento da Bolsa após esse aumento da nota por parte da Fitch. Gente, vamos para um rápido intervalo, já voltamos 2 minutinhos e teremos o nosso analista técnico que vai olhar conosco como está o gráfico das ações que mais subiram e mais caíram nesta segunda-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Então não saia daí, porque voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa.
As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 5 horas e 34 minutos. Está na hora da análise gráfica, análise técnica com Antônio Montiel, analista e sócio da Escola de Operadores. Muito boa tarde, Antônio. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Agradeço também o convite, um prazer. Obrigado, Antônio. Antônio, Ibovespa hoje é todo vapor. Nesse momento, alta de 1,46%, 121.942 pontos. O que você está vendo no gráfico para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e também como está o andamento do dólar na B3? Quer dizer, B3 não, né? O câmbio do dólar, né? Mas... Perfeito, perfeito. Bem, a Ibovespa, ela tinha feito um dia de correção, né, na semana passada, que a princípio assustou muita gente, mas ele se manteve ainda acima da média móvel de 20 períodos, que é essa linha vermelha que a gente vê aqui no gráfico, após um rompimento, né, muito claro que a gente consegue ver no gráfico, de uma figura de continuação de tendência, que é uma flâmula de alta, né? Portanto, essa correção, né, que a gente consegue ver aqui no gráfico, ela já a princípio foi terminada e a gente tem os próximos alvos na Bovespa aqui no 123.650 e posteriormente no 126.660. Sabemos que essa semana é bastante carregada de dados econômicos, né? Quarta-feira temos aí o anúncio da taxa de juros, mas o Boletim Focus de hoje também já serviu como um termômetro, né, de mercado de que qualquer queda na inflação e também potencial queda na taxa de juros deve ser um combustível aí para a Bolsa. Portanto, sim, acredito que a tendência de alta permaneça e continue até pelo menos os 123.700 e a continuação os 126.700. Pelo lado do dólar, né, hoje foi dia de rolagem no dólar futuro. O dólar futuro ele tem uma tendência de baixa, né, muito clara, que a gente consegue ver aqui no gráfico, mas os preços eles estão sentados aqui agora, né, nessa região de fundo aqui, entre o 4,75 e o 4,80. Né? Então, o dólar, ele, como a gente pode ver, né, ele teve uma primeira pernada de baixa, veio fazer pullback aqui no fundo de um canal de baixa de longo prazo que ele tem, e na semana passada ele conseguiu trabalhar abaixo do 4,80. Portanto, ele, apesar de lateralizado aqui no curto prazo, ele continua com viés de baixa. Abaixo da região do 4,75, a gente deve ter aí um claro movimento, né, uma clara continuação dessa tendência de baixa, a princípio buscando o primeiro alvo no 4,70 e depois aqui no 4,60. Mas a tendência de baixa é muito clara e acredito que os anúncios fundamentalistas dessa semana devem contribuir para a retomada dessa tendência de baixa. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores altas e baixas de hoje. Carrefour, BRF e Dexco. As maiores altas de hoje. O que você está achando de Carrefour, BRF e Dexco?
Muito bem. No Carrefour a gente vê que que ele conseguiu hoje romper a média móvel de 200 períodos, tirando um pouco mais de zoom. A gente vê aqui no fundo a formação de uma clássica figura de reversão de tendência que a gente conhece na análise técnica como ombro, cabeça, ombro invertido, né? O Okoy. Esse Okoy, ele tinha a projeção mais ou menos até esse último topo que ele tinha feito na casa dos 11,60, 12 reais, que ele conseguiu romper, né, nas últimas sessões, e agora ele vem rompendo finalmente a média móvel de 200 períodos. Portanto, a tendência é de alta, né, e a gente deve ver aí a ação do Carrefour buscando alvos aqui na região dos 15 reais, primeiramente, e depois lá na região dos 16,30. Então, claramente a tendência de alta com o rompimento de hoje, mantendo-se acima dessa média de 200, a tendência é de alta buscando esses próximos alvos. Depois nós temos a BIF, né, que foi uma dos destaques de alta, a BRF, perdão. BRFS. Brasil Foods. Muito bem. A Brasil Foods, a gente tirando um pouco de zoom, né, a gente vê que essa daqui já conseguiu vencer a média móvel de 200 períodos já faz algum tempo, mas ela vinha brigando aqui nessa região dos 9,80, que é a região que ela se encontra agora, né? Então, apesar desses 2 dias de alta, que ela vem hoje uma forte alta de 6,20, para a gente ficar confortável na compra, a gente tem que esperar o rompimento dessa última região de resistência, aquela que está exatamente agora aí nos 9,80, né? Então, acima dos 9,80, né, para a gente poder ficar confortável, eu acredito que um rompimento dessa região e potencialmente, eventualmente, um pullback, até acompanhado esse pullback, talvez da média móvel de 20 períodos, que ela deve subir aqui, né, se isso acontecer, aí sim nessa região, no pullback eu acredito que seja uma boa região de compra. No momento eu acho que ainda é muito cedo, porque essa resistência ela precisa ser rompida e ela já foi testada 2 vezes sem sucesso. Então, apesar da alta, eu sugiro um pouco de cautela ainda nesse papel. Depois nós temos a Dexco, né? Se eu não estou equivocado. Dexco, DXCO, isso. Muito bem. A Dexco, tirando um pouco de zoom, a gente vê que ela tem, apesar do movimento de alta dela, né, ela vinha em um movimento complicado, porque ela estava entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200 períodos, que é essa linha azul, que é uma região de indecisão de médio prazo que a gente tem na análise técnica. Confirmando-se esse rompimento, né, dessa média de 20 na região que ela se encontra agora, né? Ou seja, se amanhã ele conseguir manter os preços acima do 8,37, essa figura sim já começa a se tornar mais positiva, né? E compras sim são indicadas. Acredito que o próximo alvo dessa operação seja o 9,10 e potencialmente o 9,50 a continuação. Perfeito. Vamos agora para as piores do dia, porque tivemos a Hypera, a CVC e a Redditor. O que você está achando dessas 3? Muito bem. CVC é a primeira delas. A CVC, ela, classicamente, ela já vem numa tendência de baixa, né? Então é um papel que, se a gente tira bastante zoom, a gente vê que ela até tinha uma linha de tendência de baixa, né? Que vinha traçando todo este movimento de queda. Né? Aí ela veio, puxa, de novo, olha lá, testar a média móvel de 200, que é a linha azul, e não conseguiu. Né? Então vejam o correlato que a gente tem com as outras. Né? As outras, elas conseguiram vencer a média de 200, essa daqui não conseguiu. Né? E aí, puxa, ela retomou esse movimento de queda dela. Portanto, é um papel que, apesar da tendência de baixa, né, muito cuidado para quem está comprado no papel ou então acredita, é muito cedo para pensar em compra, ela vem numa tendência de baixa, apesar dessa lateralização de curto prazo que ela tem. Né? Para quem gosta de vendas, acredito que sim, se o papel conseguir romper a região abaixo do 2,96, seja uma boa oportunidade de venda, né? Tendo como alvo aí os suportes anteriores na região do 2,72 e do 2,51. Depois a gente teve quais outras, perdão? Redditor e Hypera. Muito bem, a Redditor 3,
né, ela vinha numa tendência de alta, deixa eu tirar um pouco de zoom para a gente ver o rompimento dessa importante região de resistência que aconteceu aqui no 34,20, portanto é uma correção. A gente até consegue ver esses três candlezinhos vermelhos que ela tem, que eles ficam presos dentro de um canalzinho contra este movimento principal. Isso aqui na análise técnica é conhecido como uma bandeira de alta. É um padrão de continuação de tendência de alta e que é uma coisa muito esperada depois que o papel sobe bastante. A gente espera que ele corrija para poder retomar a tendência. Então, ela ainda está em correção, né? Muito cedo para falar em compra, mas acho que acima dessa linha aqui, dessa linha de tendência de baixa, pode ser uma boa compra. Acredito que ela continue caindo ainda mais alguns dias para poder se encontrar aqui com a média móvel de 20 períodos nas próximas sessões e quando sim ela deixar uma velinha, né, no gráfico diário rompendo essa linha de tendência de baixa, assim seja um bom momento de entrada. Acho que vale a pena ficar de olho, né? O papel tem estrutura de alta, mas está em correção, o que é uma excelente oportunidade para a gente esperar o rompimento para entrar a favor da tendência. E por último a gente teve E por último Ipera, temos Ipera, isso. A IP3, muito bem. A Ipera, ela tem um movimento que a gente encontra em algumas ações da Bolsa, algumas elas já estão em tendência de alta ou estão corrigindo. Essa daqui, ela não conseguiu romper a região do 46,36, que é essa resistência aqui em cima, e no médio prazo a gente tem também uma região de consolidação, né, que está entre essa região do 46,80, mais ou menos, é a média móvel de 200 no 42,50. Acredito que uma falha, né, caso amanhã ela continue caindo, o que provavelmente deve acontecer, e ela teste essa média móvel de 200 e não consiga romper, e, por exemplo, deixe um martelo aqui, nas próximas sessões, pode ser uma boa entrada para uma operação de curto prazo, buscando pelo menos como primeiro alvo essa região do 46,80. Né? Muita gente às vezes acha que a gente só gosta de operar a tendência, mas a gente gosta de operar lateralizações como essa também, porque a gente consegue ver claramente onde estão os suportes e as resistências, né? Os alvos da nossa operação, assim como os stops. Então essa é uma boa oportunidade para quem gosta de operar swing trading de curto prazo. Perfeito. Isa, sua pergunta para o nosso analista técnico de hoje. Em Vale, a gente falou bastante hoje sobre Vale. Isa, tudo bem, vamos lá. Na Vale. A Vale, ela vem graficamente, ela está numa região de lateralização que a gente consegue ver entre os 64 e os 72,50. Essa lateralização ela era um pouco mais estreita antes desse rompimento da semana passada, né? Essa lateralização ela estava entre os 69,70 e os 64, né? Mas semana passada ela expandiu um pouco essa lateralização e ela veio testar essa região aqui que teve um gap, tá vendo? Então ela veio exatamente nesse 72,56. Portanto, para a gente, graficamente, ela está no meio dessa zona de congestão, né? Ela tem essa resistência aqui no 72,60 e o 64. Puxa, ela está exatamente no meio. Então a gente gosta de esperar alguma dessas extremidades para ter uma melhor oportunidade, né? Portanto, caso ela continue subindo, puxa, acima do 72,56, caso ela consiga vencer, sim, a gente deve ter aí uma boa oportunidade de compra com alvo, né, o primeiro alvo aqui na média móvel de 200 na região do 77,20. Caso ela não consiga, né, no dia de amanhã, trabalhar acima do 69,64, provavelmente ela deve continuar esse movimento de baixa, buscando primeiro 69,70, depois aqui a região do 64, aonde sim seriam boas oportunidades de compra, principalmente se ela conseguir voltar aqui na região do 64. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar também para perguntar sobre as Junior Oil, né? Além de Petrobras, Junior Oil como PetroRio, 3R e PetroRecôncavo. O que você está vendo, Antônio, no gráfico? Muito bem, então a gente tem primeiro a PetroRio, né, que ela continua numa boa estrutura de alta, né, a gente vê que ela tem uma clara tendência de alta, agora ela parou nessa resistência, né, no topo histórico dela aqui na região do 46,60, mas ela forma
um pequeno triângulozinho de alta. Né? Então, puxa, ela também está ainda sofrendo possivelmente uma correção, mas a gente vê que apesar de ter hoje um volume mais alto do que dos últimos dias, ela não conseguiu cair tanto, o que mostra a força dos compradores. Portanto, o rompimento, né, dessa resistência nos próximos dias no 46,60 sugere-se compra para a retomada da tendência. Caso a correção ainda continue, puxa, uma compra aqui na região da média móvel de 20 no 42,87 ou até um pullback nesse topo anterior dos 43,80 deve ser uma boa oportunidade de compra. Portanto, o papel ainda está em correção, mas tem estrutura de compra, vale a pena aguardar, porque parece ser sim uma excelente oportunidade. Depois nós temos a a 3R, né? A RRP3. RRP3 ela vem lutando, né? Mais uma que está na região da média móvel de 200, que é um importante referencial para a gente mostrar. Puxa, por que você fala bastante da média móvel de 200? Porque ela é um referencial simples, né? Que muita gente entende na análise técnica, e os estrangeiros usam bastante para operar essa média. Eles usam isso como um balizador. Né? O preço acima da média móvel de 200, tendência de alta. Abaixo da média móvel de 200, tendência de baixa. A gente vê aqui, o papel ele tinha feito, né, ele tinha recusado o rompimento da média de 200 aqui, há algumas sessões atrás, mas ele falhou em continuar caindo após essa estrela cadente, né? E vem trabalhando, apesar de meio feio, ele vem trabalhando consistentemente acima da média de 200, né? Mas essa região aqui, acima do 36,60, ele vem encontrando dificuldade. Toda vez, puxa, que os preços entram ali, eles encontram vendedores. Então, acho que é muito cedo para falar em venda, mas sim, acho que um fechamento acima da 36,60 é uma boa oportunidade de compra, tendo como primeiro alvo aqui a região do 39. Então, apesar de o papel ainda não ter andado, ele tem estrutura e vale a pena aguardar aí uma entrada. E a última delas que você tinha falado, perdão, era a... PetroRio 3R e PetroRecôncavo. É a RSCV, é isso? O código dela? Isso. Deixa eu ver aqui, que também não me lembro nunca o TIC. Isso, RSV3. RSV3, exatamente. Perfeito. Bem, a gente tem ela também lateralizada no curto prazo, né, com uma resistência aqui na região dos 23,70, com dificuldade de romper. Essa ela tem uma condição um pouco mais peculiar em relação às outras, porque a gente tem a média móvel de 200 aqui na região do 25. Então, um pouco de cuidado, né? Porque um rompimento dessa resistência, com certeza vai sentir alguma coisinha aqui na média de 200. Portanto, nesse caso, eu sugiro sim, né, uma compra apenas quando os preços conseguirem vencer de maneira efetiva, por exemplo, um traçado como esse que eu desenhei, a média de 200. Aí sim vale a pena a entrada. Né? Nesse caso, como está muito perto, a gente costuma dizer na análise técnica que nunca opere contra a média de 200, né? Nesse caso, puxa, comprar, sendo que existe uma resistência natural aqui tão perto, é arriscado. Portanto, ela tem estrutura também, mas exige um pouco mais de cautela na entrada dela. Perfeito. Isa, tem alguma última pergunta para o Antônio? Podemos encerrar? Se você puder, a gente tem tempo ainda? Se você puder. 2 minutinhos. Dá 2 minutinhos. Então, Copel, a gente falou hoje que a Sanepar anunciou que a Copel venceu a licitação para aquisição. Se puder dar uma olhada em Copel, por favor. Muito bem, Isa. Bem, a Copel, né, eu tiro um pouco de zoom para a gente entender um pouco a história dela. Né? O papel ele tem uma resistência muito forte nessa região do 8,58. Né? Depois que ela teve essa reversão aqui embaixo e conseguiu romper a sua média de 200, ela veio num caminho um pouco tortuoso, mas veio até essa região de resistência que a gente vê aqui na semana, né, que foi a máxima da semana passada, no 8,70, e que foi a máxima também do ano passado. Portanto, apesar do papel ele ter estrutura, né, e ter boas expectativas, eu acho que uma operação boa apenas no rompimento dessa região do 8,70. A gente pode esperar, por exemplo, que o papel suba, né, nesse 8,70, espere que ele seja vencido, suba um pouquinho, e aí sim ele faça um pullback. No pullback ou retorno, essa região sim pode ser uma boa entrada. Né? Como ele está muito perto e ele já sentiu
na semana passada essa região de resistência, eu sugiro graficamente um pouco de cautela no papel. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo o Antônio Montiel, analista técnico e sócio da Escola de Operadores. Muito obrigado, Antônio. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, o prazer é meu de estar aqui com vocês e sempre precisando eu estou à disposição. Forte abraço. É isso aí, até a próxima, um grande abraço. Vamos para o nosso gráfico do dia, rapidamente, gente, o gráfico do dia de hoje é um pouquinho mais light, porque vamos falar da penetração, da presença, né, de aplicativos de namoro mundo afora, quanto é a presença em porcentagem do seu faturamento. Temos aqui o Brasil, cerca de 10% de todos os aplicativos faturam aqui no Brasil, número menor do que a Alemanha, 11,8%, a França, 12,7%, o Reino Unido, 19%, mas os Estados Unidos representam 21,9% do faturamento total desses aplicativos. Então, temos aqui notícias, a informação sobre o faturamento de aplicativos de namoro. E por hoje é só, gente. Bolsa de Valores que acabou fechando o dia em 1,46% de alta. O dólar também subiu, mas deixa eu ver se agora no aftermarket deu alguma mudada o andamento do dólar. Dólar, aliás, não, fechou em queda, 0,02%, virou o dólar R$ 4,73. Petrobras e Vale forte alta. E temos, então, mais um dia positivo para o Ibovespa. Isataka, últimas notícias lá de Nova York e podemos nos despedir, né? Nova York tem alta contínua, mas fecha o mês com ganhos firmes. Aí as bolsas fecharam com alta em dia de agenda esvaziada por lá, com o mercado à espera do payroll. Dow Jones subiu 0,28%, S&P 500 avançou 0,15% e Nasdaq ganhou 0,21%. É isso aí, então, se vê amanhã aí com mais closing, fechamento de mercado. É isso aí, Isa. Muito obrigado. Muito boa tarde para você também. Muito boa tarde para você que está seguindo a gente aqui na BMC. Nós vemos amanhã a partir das 4 da tarde com mais um closing até às 18 horas. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Continuem na programação aqui da BMC e nós vemos amanhã. Até mais.